Muito bem, olá pessoal, como estão? Beleza? Vamos a mais uma aula, continuando aí a nossa história sobre as ciências naturais, né? Vou começar a projeção aqui para a gente iniciar. Espero que todos estejam bem acompanhando a disciplina sem maiores problemas. Muito bem, então nós estamos falando da filosofia greco-romana, né? Já vimos aí as principais fases e os principais filósofos da Grécia Antiga, e agora nós chegamos no período marcado pelo surgimento e avanço do cristianismo, né? Onde nós vamos ter algum momento extremamente importante. Eu já disse aqui, vou reforçar, né? Nós não estamos discutindo religião, estamos discutindo ciência, mas o avanço do cristianismo representou não só o surgimento de uma nova religião, mas um período de grande dominação política e sobre as ciências, sobretudo as ciências naturais. Então, é um período extremamente importante para a gente entender essa transição e a evolução das ciências naturais ocidentais, né? Muito bem. Então, o cristianismo ele nasce durante o período de expansão do Império Romano, né, em torno de 380 da era cristã, né? Ele se formaliza como a religião dominante, né? E a religião determinada no Império Romano. Então, o cristianismo passa, vamos dizer, a dar as cartas, né? A ditar as normas sobre o pensamento, não só político, mas filosófico, e não só religioso, mas político e filosófico também, né? É um período, então, em que nós vamos ter o surgimento dos chamados mitos bíblicos, do qual se fundamentou a ciência moderna, né? A partir desses mitos bíblicos, as questões filosóficas e científicas foram sendo postas, foram sendo colocadas em xeque ao longo da história. A Bíblia, por exemplo, é o principal livro científico por séculos, né? Então, lá na Bíblia, nós encontramos o que nós chamamos de três mitos bíblicos. O primeiro é o mito da criação, né? Eu acho que eu não vou ficar aqui revivendo isso, né? Todos conhecem bem, mas a ideia de que Deus teria criado todas as espécies, o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, né? É curioso notar que há muitas transcrições a respeito do Jardim do Éden, né, onde nós temos muitas perspectivas importantes sobre como a humanidade e, na verdade, as espécies teriam surgido, na verdade, teriam sido criadas, né? O Jardim do Éden sempre é considerado como espécie de paraíso. Nós vamos perceber aí essa reprodução já do século XIX, mas colocando então não só Adão e Eva, mas todas as espécies ali criada no famoso Jardim do Éden. Curioso que algumas versões bíblicas indicam como esse jardim seria, né, e onde ele se localizaria. Então, ele é mais ou menos nessa, seria mais ou menos nessa configuração, né, com presença de anjos, inclusive com figuras mitológicas. Vocês vão perceber nessa imagem alguns animais com corpo de um, cabeça de outro, então figuras mitológicas importantes, com serpentes gigantes, etc.
E o Jardim do Éden, segundo a própria Bíblia, se localizaria, e isso do ponto de vista da biogeografia é importante, né, para a gente entender o o chamado centro de origem e dispersão, né, que por séculos foi discutido pelos biólogos, pelos biogeógrafos como um todo, né? Então, nós temos a localização do Jardim do Éden entre os rios Eufrates e Tigre, né? E onde isso ocorreria, né? Na verdade, na região onde hoje está localizado o Iraque, né? Isso baseado nos próprios relatos de versões bíblicas mais antigas, né? Então, o primeiro mito, que é o mito da criação, trata daquilo que a gente chama de centro de origem e dispersão, né? Segundo a, a Bíblia, toda a vida teria sido criada nessa região do planeta. É importante a gente entender, então, como as espécies teriam se dispersado e ocupado as demais regiões. Isso é uma questão fundamental. Ah, Na Bíblia, a gente ainda encontra um segundo mito bíblico, que é o mito da Arca de Noé, que também vocês conhecem, né? Que é aquela ideia de que Deus ah, teria punido a humanidade, extinguindo todas as espécies vivas, exceto a família de Noé e um casal de cada espécie que teria sido protegido por Noé numa grande arca. Deus então teria feito a arca, inclusive isso é curioso porque nós, através de relatos bíblicos, também conseguimos saber como era essa arca, né, o tamanho dela, inclusive. E essa imagem que vocês estão vendo é uma reprodução fiel da Arca de Noé, segundo os próprios relatos bíblicos, né? Com 3 andares, né? Onde os andares inferiores vinham os animais, os superiores vinha a família de Noé, e com uma espécie, né? Um navio gigante, né? Mas a partir desse mito bíblico, as espécies então teriam sido todas afogadas num grande dilúvio universal que teria se originado a partir de 40 dias e 40 noites de chuva, provocado um dilúvio matando tudo aquilo que estava fora da arca. Bom, é interessante, e essa história, ou esse mito bíblico, ele se reproduz em várias versões bíblicas, mas com variações sobre como seria essa arca, quanto tempo teria chovido, que espécies de fato teriam morrido, quais espécies teriam ido na arca, enfim, uma série de questões colocadas ah, sobre esse mito, o mito do dilúvio. O fato é que ele se popularizou, né, como uma segunda perspectiva sobre a origem e dispersão das espécies. Quer dizer, a Arca de Noé teria ficado à deriva nesse mar universal até chegar no chamado Monte Ararat, que hoje fica na Turquia. Então, aqui a gente tem uma outra questão importante para a biologia, né, que é um segundo centro de origem e dispersão das espécies, porque, segundo o mito bíblico do dilúvio, o mar teria então recuado, expondo a superfície terrestre, e todas as espécies que estavam na arca teriam deixado a arca e povoado o planeta. E o terceiro mito bíblico é o mito bíblico da Torre de Babel, que trata especificamente da origem e dispersão da espécie humana, porque uma das questões que é colocada sempre é a perspectiva de que a, como explicar a origem de povos distintos, com culturas distintas, com cor de pele distintas e tal. O mito da Torre de Babel se refere a uma história de que um determinado rei teria ordenado que se criasse uma torre tão alta que chegasse ao céu,
mas Deus, não gostando da ideia, teria feito as pessoas falarem línguas diferentes e elas não se entendiam. Por isso até surge essa ideia de que quando está uma bagunça, isso está uma torre de Babel. Quer dizer, as pessoas não se comunicavam, não conseguiam manter a construção da famosa torre, e dali teriam se dispersado e formado grupos distintos, grupos populacionais distintos. Muito bem. Esses três mitos, né, tá aí uma figura do século XIX sobre como seria essa Torre de Babel, né? Bom, esses três mitos eles servem de base importante para explicar muito sobre a origem da vida, a origem das espécies, mas também como essas espécies ah, surgiram e se dispersaram, né? E isso também serve como uma imposição da igreja sobre qualquer pensamento científico que tentasse questionar esses mitos bíblicos, né? Muito bem, a gente tem, por exemplo, essa célebre frase de um dos expoentes da Igreja Católica, do início da Igreja Católica, hoje conhecido como Santo Ambrósio, que dizia que as discussões sobre a natureza e a posição da Terra, aqui uma referência ao geocentrismo, né, criado, como nós vimos na aula anterior, pelo Ptolomeu, não nos ajudam a esperar a vida futura, ou seja, deixando claro que nós não precisávamos de questionar o funcionamento da natureza. E aí é interessante que vocês devem lembrar que vários filósofos gregos escreveram livros com o título Sobre a Natureza, né? Então, essa discussão a igreja inibe a partir desses relatos bíblicos que passam a ser tidos como verdades absolutas, né? Bom, uma outra questão, como eu já adiantei, é a adoção do geocentrismo como a filosofia ah, aceita pela igreja e inquestionável, né? A ideia de que a Terra seria o centro do universo. Isso passa a ser um dos dogmas, uma das leis gerais impostas pela igreja ao pensamento científico, né? Quer dizer, uma ideia que surge a partir dos relatos de Ptolomeu, né? Bom, mas é claro que todo intelectual, todo estudioso vai levantar dúvidas sobre aquelas questões impostas pela igreja, né? E eu queria destacar aqui uma das figuras que eu acho mais brilhantes da história, que é um sujeito que ficou conhecido como Santo Agostinho, que teria vivido entre 354 e 430 já na era cristã. Bom, Agostinho, ele tem uma história muito interessante, né? Ele vai se converter ao cristianismo apenas em 386, né? Ou seja, já depois de uma certa idade, né? Já lá com seus 30 anos, mais ou menos, né? E ele traz ideias que são consideradas bem inovadoras, né? Uma delas é a ideia de que a Gênese, né, a Bíblia, não deveria ser interpretada ao pé da letra, deveria ser questionada, na verdade, os mitos bíblicos se tratariam de histórias que não necessariamente seriam verdades literais. Então, ele traz essa perspectiva importante de uma possibilidade de se questionar os mitos bíblicos, né? Santo Agostinho produziu muito, ele escreveu um livro muito interessante chamado Cidade de Deus, que é uma coleção, na verdade, de textos que são escritos entre 413 e 426. E já nesse livro, que tratava especificamente da ocupação de Roma pelos bárbaros, ele traz uma questão que é muito interessante e importante para a biogeografia moderna, que é o chamado problema das barreiras à livre dispersão. Ou seja, como explicar que as espécies
teriam superado barreiras vindas ali da Arca de Noé ou do próprio Jardim do Éden e ocupado todas as regiões do planeta conhecidas, né? Ele dedica sua vida a três grandes problemas filosóficos, problemas que até hoje a ciência e os filósofos se debruçam, né? Que seriam como o mundo começou, o que é tempo e se o passado e o futuro existem. Três questões bastante complexas, né, do ponto de vista filosófico, e que os filósofos aí se dedicam anos a pensar a respeito, né? Bom, então Santo Agostinho levanta algumas questões importantes. Primeiro, discutindo sobre a própria o mito da Arca de Noé, onde ele se questiona, né? Que animais de fato teriam sido carregados na arca? Será que todos? Será que apenas os vertebrados bissexuados, ou seja, aqueles que têm macho e fêmea? E como explicar, por exemplo, o que teria acontecido com os organismos aquáticos, né? São questões que Santo Agostinho traz. E uma da questão que é a norteadora do tema central, que é o problema das barreiras à livre dispersão, é como os animais teriam saído da Arca de Noé e chegado nas ilhas, né? Porque, vejam, sair da Arca de Noé teria que atravessar mares, rios, para chegar nas ilhas. Santo Agostinho traz aqui uma grande contribuição para a biogeografia, que, aliás, é extremamente importante, né? Eu também ministro a disciplina de biogeografia presencialmente para o curso de gestão ambiental e ela é optativa aí para ciências biológicas. Se alguém se interessar, a gente volta nessa questão na biogeografia. Por quê? Porque o Santo Agostinho vai discutir o seguinte: olha, como é que os bichos chegaram nas ilhas, né? Bom, uma questão, e ele evoca aí a existência de anjos para isso, né? Quer dizer, anjos teriam levado os bichos até as ilhas. O fato é que ele introduz dois conceitos muito importantes, né? Para a biogeografia moderna. Primeiro, a ideia de que as espécies podem se dispersar de duas maneiras, ou por meios próprios, ou seja, ativamente, ou passivamente, ou elas seriam levadas por outras espécies, perdão, pelo vento, pela água, ou até mesmo por outras espécies, para determinado local. Esse é um conceito moderno muito importante para a biologia e para a biogeografia especificamente. Quer dizer que nós temos espécies que se dispersam ativamente, né? Basicamente são os animais e tal, e aquelas que se dispersam passivamente, precisam ser levadas, seja na forma adulta, seja na forma de ovos, de sementes, mas basicamente são as plantas, né? Bom, uma outra questão que é levantada nesse período por filósofos ainda com forte influência da filosofia grega é a ideia de simetria. Porque vejam bem, a simetria é algo que era muito forte na Grécia Antiga, a ideia de que os corpos são simétricos, Aristóteles já trazia essa concepção, e de que a simetria era algo inerente à existência do universo e da vida. Bom, isso traz uma perspectiva importante. Já se sabia que a Terra era redonda, né? Discutia-se a posição dela, mas a Terra é redonda. E se existia um hemisfério, um continente, segundo as perspectivas de simetria, deveria existir um outro do lado oposto. No entanto, né, é importante a gente entender que se a vida foi criada apenas em um local, né, como a doutrina cristã pregava, né, de certa forma ainda prega, ou no Jardim do Éden, ou a partir da, da, da Arca de Noé, não deveria existir vida nesse outro continente. Então, isso é uma perspectiva também muito interessante, porque logo depois, né, quer dizer, séculos depois, nós vamos descobrir vida nos outros continentes. Mas, enfim, nesse momento,
acreditava-se que a Terra era formada por duas grandes massas de terra, em que só tinha vida numa delas. Na outra era uma área inóspita, né? Porque não seria possível que a vida tivesse atravessado aquilo que para muitos filósofos era uma zona tórrida, que impediria qualquer travessia e ocupação de um possível hemisfério sul, né? Ou no segundo hemisfério. Bom, ah, de qualquer forma, a explicação e a partir das dúvidas que vão surgir para a existência de diferentes espécies, diferentes locais do mundo, traz um conceito presente na Bíblia e que, de certa forma, ainda está na cabeça de muitos professores de biologia, de ciência, equivocadamente, que é o chamado determinismo geográfico, que diz o seguinte, ó, que defendia que, à medida que as espécies se dispersam, elas assumiriam novas características por influência do meio. Então, se todas surgiram a partir da Arca de Noé, como você vai explicar, por exemplo, a existência de ursos de cores diferentes, ou de qualquer espécie, enfim, com formatos diferentes e tal? Uma resposta seria a ideia do determinismo geográfico, ou seja, a partir das espécies vão se dispersando, elas vão sendo modificadas por influência do meio. Isso explicaria por que espécies de ambientes frios são mais peludas, né, têm cores mais claras, enfim, dentro dessa perspectiva, que obviamente está equivocado, mas era o que se acreditava naquele momento, né? Ah, e é nesse período que surgem dois conceitos que permanecem por séculos na ciência, que é a ideia de pangênese e herança dos caracteres adquiridos. Porque uma das questões mais difíceis e complexas de ser explicada pela ciência era a hereditariedade, quer dizer, como as características são passadas de pais a filhos. A explicação antiga, e que permanece por séculos, inclusive o próprio Darwin se enrola com isso, é que as modificações que iam surgindo por influência do meio, ou seja, a partir do determinismo geográfico, seriam passados aos descendentes diretamente, né, pela pangênese, que é uma referência à formação de uma miniatura de si próprio, né? Ou seja, a ideia de que cada corpo, cada órgão do corpo, por exemplo, produziria uma miniatura de si mesmo, e isso formaria um indivíduo conhecido como homúnculo, que se desenvolveria durante a gestação. E, obviamente, se o homúnculo, se ele é cópia do indivíduo, né, todas as transformações que aquele indivíduo teria sofrido pelo determinismo geográfico seria passado aos descendentes, né? Bom, obviamente essas ideias estão equivocadas, elas aparecem até absurdas nos dias de hoje, mas elas trazem uma discussão muito importante, que é a possibilidade de que mudanças podem ocorrer, né? Que as espécies podem se modificar, seja por influência do meio ou não, essa é a discussão, mas o fato de que a vida não é estática. Aliás, se a gente refletir sobre alguns filósofos antigos, já diziam isso, né? O movimento, a mudança são questões inerentes à vida. E isso abre portas para discussões muito importantes, mais modernas, que vão refletir sobre como essas mudanças vão ocorrer ao longo das gerações. Bom, aqui então a gente chega chamei a atenção apenas de alguns pontos importantes, e com isso a gente está terminando a primeira etapa da nossa disciplina, né, que é esse período greco-romano aí. Queria, então, para finalizar, destacar algumas coisas, né? Como é que a sociedade chega ao final desse período? Com o grande desenvolvimento da matemática e da astronomia, né, ciências não experimentais, na física, grande desenvolvimento da mecânica, né, conceitos como estática e dinâmica são muito aprofundados nesse momento. Já tínhamos avanços também na ótica e na acústica. Na química, muito voltado para a ciência prática, como produção de perfumes, tintas, corantes, cosméticos e a própria metalurgia. E na história natural,
muitos estudos de fauna e flora foram iniciados, principalmente estudos sistemáticos, né, com a origem da sistemática ou da classificação biológica, né? E aqui também é nesse período que a gente tem importantes avanços sobre anatomia e fisiologia. O principal nome desse período é Aristóteles, né, como nós destacamos, o grande filósofo, influenciador do pensamento, inclusive cristão, né? Muitas das questões que vão permanecer durante muitos séculos são doutrinas trazidas por Aristóteles e tidas como verdade, dentro daquela perspectiva que nós falamos na aula passada, da verdade por autoridade, né? Então, Aristóteles falava: nós somos aquilo que fazemos repetidamente, excelência, então não é um modo de agir, mas um hábito, chamando atenção aí para a importância de se dedicar ao trabalho, aos estudos, né? Especificamente dentro da biologia, nós tivemos bastante avanços na anatomia comparada, né, com corte dos animais, seja para alimento ou de mortos para embalsamento. Então, a anatomia comparada avançou bastante. No período homérico, um avanço das características mítico-religiosas, né, de, de existência de dragões, esses animais míticos, né? O período jônico já é marcado pela introdução do espírito científico no estudo dos fenômenos naturais. Destaque-se aí o papel de Hipócrates, né, o pai da medicina, ou da biomedicina, e toda a biologia desenvolvida por Aristóteles, né? Principalmente dentro da zoologia. Aristóteles, como nós já vimos, estudou os hábitos dos animais, a influência do clima sobre os modos de vida e a relação entre hábitos e doenças. Vejam, três questões muito modernas e que Aristóteles já trazia reflexões importantes desse período. Por isso, ele é tido como pioneiro em algumas áreas das ciências biológicas extremamente importantes, como a taxonomia, a ecologia e a biogeografia, né? Por outro lado, na botânica, nós temos a grande contribuição de Teofrasto, né, aluno de Aristóteles, conhecido como pai da botânica, fez as primeiras classificações de plantas, e a importância de Teofrasto é muito grande, porque ele marca o fim de uma geração que se dedicava com muito fervor às ciências naturais, né? O filósofo Charles Singer diz que, com a morte de Teofrasto, a pura ciência biológica desapareceu substancialmente do mundo grego. A ciência deixaria de possuir como motivo o afã de conhecimento e se converteria em um estudo aplicado útil às artes práticas. Uma referência, então, a essa transição das gerações que vão vir pós-Teofrasto e que vão ser muito influenciadas pelo cristianismo, pelas ideias impostas pelo cristianismo. E Aristóteles, então, que foi o grande mentor de Teofrasto, é sem dúvida a figura mais importante nesse período, né? Segundo o próprio Mair, diz: ninguém antes de Darwin contribuiu mais para a nossa compreensão do mundo vivo que Aristóteles. Quase todos os capítulos da história da biologia devem começar por Aristóteles. Então, não é à toa que vocês vão ver muito ao longo do curso de vocês, em várias ciências, se o professor se dedicar a contar um pouco a história daquela ciência, ele vai começar com estudos feitos por Aristóteles, né? Bom, terminamos aqui o período greco-romano e se inicia um segundo período conhecido como Idade Média, que começa a partir aproximadamente do século V a XV e se caracteriza pelo fim do Império Romano e por uma grande influência da teologia em detrimento da ciência. Mas isso são histórias para a gente contar na próxima aula. Pessoal, bom, eu fico por aqui então. É, Espero que tenham conseguido acompanhar sem maiores problemas mais essa aula. E nos vemos numa próxima oportunidade. Então, valeu, pessoal. Um abraço.